Boa noite, pessoal. Meu nome é Ronaldo Gonçalves Gonzaga, eu sou professor de Física. E eu vou estar trabalhando aqui uma aula sobre grandezas físicas, podendo ajudar aí vocês a entenderem como que funciona aí a condição de unidade de medida, os tipos de medida que a gente está fazendo e quais os tipos de ordens de grandezas dessa medida. Então, primeiramente aí, eu sou professor de Física pelo estado de Minas Gerais e sou também estudante de Engenharia Civil. Bom, vamos seguir aqui. Na minha primeira aula sobre grandezas físicas, o que a gente tenta apontar? O que seriam essas grandezas físicas? São grandezas que podem ser medidas. Como? Como que isso seria mais fácil de ser explicado? Bom, é algo que eu tenho, que eu consiga. É algo que eu consiga, utilizando algum instrumento, um exemplo de instrumento, uma trena, uma régua, um termômetro, entre outros, poder obter uma determinada quantidade desse material. Um exemplo que a gente pode ter aí é 1 metro. O que seria 1 metro? É uma determinada quantidade de comprimento estabelecida no mundo todo. O que seria 1 hora? Seria uma determinada quantidade de tempo, e essa determinada quantidade de tempo ela é estabelecida por igual no mundo todo. O que seria 1 grau? 1 grau seria uma determinada quantidade de temperatura, e essa quantidade de temperatura também estabelecida em todo o planeta de uma mesma forma. 1 quilograma seria, por exemplo, uma determinada quantidade de massa, e essa determinada quantidade de massa ela também é estabelecida em todo o planeta de uma mesma forma. Por que foi se tomando essa noção de medida, comprimento, para poder se ter um padrão dessa determinada medida? Esse padrão seria, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e eu vou para a Austrália, na Austrália, a mesma quantidade de comprimento referente a 1 metro tem que ser igual a esse 1 metro no Brasil. Ou, se eu saio da Austrália e vou para a China, a hora ou a unidade de tempo medido em hora tem que ser a mesma na China que aqui no Brasil. E se eu fosse a Rússia, por exemplo, a unidade de temperatura medida em graus na Rússia tinha que ser a mesma unidade aqui no Brasil. E assim a gente tem para outros tipos de medidas. As grandezas elas podem ser representadas e medidas de maneira a descrever qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. E aí, por que a gente faz essa relação? Para poder ter mais à frente, quando o estudo estiver um pouco mais aprofundado, uma relação entre distância e tempo, que vai nos gerar mais uma unidade de medida. Tempo e temperatura também gera outra unidade de medida. Massa e tempo, eu também vou ter outra unidade de medida. Mas
Conforme o curso vai adiantando, a gente vai vendo essas relações sendo aplicadas. Bom, aqui eu vou ter no básico as primeiras unidades de medida. Primeiro, massa. A massa ela é dada em quilograma, que é representado pelo símbolo Kg. O comprimento, que ele é dado em metro, representado pela letra M. O tempo, que ele é dado em segundo, e é representado pela letra S. A unidade de corrente elétrica, que ela é dada em ampere, e representada pela letra A. Unidade de temperatura termodinâmica, ela é dada por Kelvin e representada pela letra K. E a quantidade de substância de uma matéria é representada em mols e a representação dela é dada em mol elevado a 12. Tudo bem? Bom, eu vou passar para vocês também a ordem de grandeza dessas unidades. Bom, eu tenho aqui algumas unidades de medida que elas podem ajudar você a entender como funciona essas situações. Um exemplo, vamos pegar aqui na distância. A distância ela é dada em metros, certo? Então, a nossa referência é o metro. Para valores menores que o metro, a gente vai dividir por 10, chegando aos possíveis valores. Um exemplo que a gente vai ter aqui, ó, de metro. Se eu divido por 10, 10 desce desse metro. Se eu divido por 10 de novo, 10 vai dar centímetro. Dividindo por 10 de novo, do 1000 vem milímetro. Dividindo mais uma vez, micrômetro. Mais uma vez, a gente vai tendo aí suas representações. Lembrando, sempre respeitar a potência de 10 do seu comprimento ou da sua unidade de medida, mais fácil falar. Se eu for pensar para multiplicação ou para valores para cima, eu vou ter, bom, se eu multiplicar por 10, de metro vai decâmetro, ou 10 decmetro. Se eu multiplicar por 100, ou por 10 novamente, né, seria hectômetro. Então, a representação por HM. Se eu multiplicasse por 1000, o que seriam 1000 metros? Quilômetro, ou 1 quilômetro. E assim você teria seus múltiplos superiores. Bom, aqui tem uma lista com as devidas representações sobre o que é a ordem de grandeza em metro, em centímetro, em milímetro, nanômetro. A gente vai começar a utilizar essas unidades e suas representações. Vocês podem olhar que aqui a gente tem formato de letra para representar, por exemplo, 1 quilômetro, km, ou 1 quilograma, kg, certo? 1 hectômetro, ou hectômetro, que a gente fala, ou 1 hectagrama, representado por Hg. 1 decâmetro, ou decâmetro, que é falado, representado pela letra DAM. O DA vem do decã e o M da representação do metro. O mesmo a gente pode ver aqui para quilograma. A gente tem o decagrama. O G é a representação do grama
que a gente utiliza na unidade de massa. Bom, peço que vocês deem um pause no vídeo, anotem essa tabela para poder fazer os possíveis problemas aí que vão surgir no decorrer do curso. Então essa lista ela é bem fundamental, essa representação aqui, para a gente poder fazer as posteriores listas que vão aparecer. Bom, seguindo ainda, eu pensei em um exemplo, no qual esse exemplo é dado. O que seria 1 quilômetro? 1 quilômetro seria 10 elevado à terceira metro. Ou, o que seria esse 10 à terceira? O mesmo valor que eu tenho no expoente, ele representa a quantidade de zeros que eu vou colocar após o meu número. Se fosse 30 quilômetros, seria representado o 30 mais 3 zeros após esse 30, certo? Uma outra unidade que a gente tem que analisar bem, é que o tempo ele é medido de maneira diferente. O tempo ele é dado em múltiplo de 60 ou divisores de 60. Um exemplo, 1 hora tem 60 minutos, mas cada minuto possui 60 segundos. Então, 1 hora teria 60 vezes 60, que daria 3.600 segundos. Um exemplo, se eu pegasse, por exemplo, 2 horas. 2 horas seriam 60 vezes 60, que daria 3.600, vezes 2, certo? E assim sucessivamente. Tá, Ronaldo, mas e se eu quiser sair dos segundos e ir para o minuto e ir para a hora? Você vai dividir por 60 e aqui dividir por 60 novamente. Aqui eu não multipliquei por 60 para chegar até esse valor. Então, aqui foi multiplicado. Logo, no caminho inverso, eu vou ter a divisão. Assim, chegando no valor que eu necessito. Um exemplo claro que a gente tem aí. 3.600 segundos. Seriam quantas horas? Certo? Então, eu pego 3.600, divido por 60. Corto. Vamos fazer aqui. 3.600 dividido por 60. Corto esse zero com esse zero. Vai ficar 360 por 6. Então, vai dar 60. 60 vezes 6, 360 para 360, zero. Tá, eu já caminhei esse primeiro pedaço. E se eu quiser ir para a hora? Então, eu pego esse 60 e divido por 60. Então, eu vou ter 60 por 60. Então, vai dar 1. 1 vezes 60 dá 60 para 60, zero. Então, 1 hora. Tudo bem? Então, a regra é, no tempo, se você vai de hora para minuto para segundo, você multiplica por 60. Se você vai de segundo para minuto para hora, você divide por 60. No sistema de massa, a gente vai ter aí a multiplicação por 10, como foi apresentado na tabela. Então, 1 tonelada corresponde a 1.000 quilos. Mas o que seria 1.000 quilos? Como eu falei mais cedo, o número de zeros no expoente, o número que estiver no expoente é a quantidade de zeros representada após o valor descrito. Um exemplo, 10 à terceira quilogramas
O que seria esse 3? Seriam 3 zeros, certo? Pós o número que você quer. Isso é chamado de representação em potência de base 10. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu vou disponibilizar uma lista correspondente a tais conteúdos mencionados nesse vídeo para poder